Olá, bom dia, a paz do Senhor. João, capítulo 18, a partir do verso 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se Pedro. E ele estava no meio deles, aquentando-se também. Verso 25. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, Não te vi eu no jardim com eles? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Esse texto ele nos revela verdades importantes. O destaque são dois discípulos. Pedro, onde o nome é mencionado, e aquele a quem está contando esta história. E quem conta esta história é João. Então, esse texto fala a respeito de dois discípulos, Pedro e João. E no início dessa história diz que Pedro e João seguiam a Jesus. Agora, um fato novo está surgindo. Os guardas estão levando Jesus até a presença do sumo sacerdote. E aqui a palavra de Deus diz que João, ele entra para o pátio com Jesus. Jesus entra para ser julgado, entra para ser investigado. E aqui o texto diz que João entra com Jesus. João vai até a presença do sumo sacerdote e ele não deixa Jesus. Ele vai com Jesus onde Jesus vai. E Pedro, ele diz, Pedro ficou do lado de fora, ele ficou junto à porta. O verso 16 diz, Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. E o texto continua dizendo que João, que era conhecido do sumo sacerdote, volta atrás e pede autorização para a criada e ele leva Pedro para dentro do pátio. Os dois seguindo Jesus. Um fica do lado de fora, parado na porta, não entra. O outro entra dentro do pátio e vai até a presença do sumo sacerdote juntamente com Jesus. E o texto diz então que Pedro leva ele para dentro. E João volta para a sua posição. Só que o texto mostra que Pedro, mesmo do lado de dentro, ele se aproxima das pessoas,
ele se aproxima dos criados e ele se aproxima e, por causa do frio, ele vai na roda aquentar-se. Ele está no meio deles. Preste atenção. Próximo das pessoas, próximo dos homens, mas distante de Jesus. Qual o problema das amizades? Qual o problema nos relacionamentos? Qual é o problema de eu frequentar este ou aquele lugar? Sempre somos perguntados: pastor, posso ir? Posso frequentar? É lícito participar desses ambientes? E a nossa resposta é sempre esta: depende como nós estamos com Deus. Estamos próximos dele ou estamos longe dele? Aqui João está próximo de pessoas, está próximo de autoridades, está próximo de grandes personalidades, mas na presença de Jesus. Pedro se distancia, Pedro fica do lado de fora. Agora Pedro está do lado de dentro e muitas vezes dentro da igreja nós estamos dentro de determinados ambientes, mas não estamos diante dele, não estamos na presença dele. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque ele, longe de Jesus, num período em 3 momentos, ele nega a Jesus. Ele diz: não, não sou um deles. Não, eu não o conheço. Não, eu não tenho nenhuma relação com este homem. Não sou discípulo dele. E a pergunta que eu faço para você nesta manhã, a pergunta que esse texto nos leva a refletir: onde eu estou? Do lado de dentro ou do lado de fora? Qual é o meu passado? O que o anterior mostra? Aqui eles estão seguindo Jesus. Um continua seguindo Jesus, mas o outro fica do lado de fora. Com a ajuda do amigo, esse um é levado de volta, é levado para dentro. Mas ele ainda insiste em ficar longe de Jesus, não se identificar, não se ligar à pessoa de Jesus. Onde estamos? Como temos agido? Próximos de Deus, próximos de Jesus, isso fortalece os nossos vínculos. Não vamos negar a Jesus, mesmo com as nossas amizades, ainda que a nossa amizade seja A, B, C, fulano, beltrano, ciclano. Isso não interfere, porque estamos próximos de Jesus. Esse texto nos ensina a seguir Jesus, não seguir de longe, não ficar à distância, não ficar do lado de fora, não ficar parado na porta, mas atravessarmos e irmos com Jesus, irmos para a presença dele, independente da circunstância. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.